Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Então, nós vamos continuar aqui nossa apresentação. Na aula passada, nós fizemos uma introdução, né, falando um pouco sobre Rupa Goswami, falamos também sobre o prefácio do livro, né? E deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Falamos sobre o prefácio do livro. E hoje nós vamos iniciar, tá, o primeiro verso do Padeshamrita. Bom, não coloquei aqui o sânscrito, deixa eu ver aqui o sânscrito. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não, deixa para lá. Então, opa, abriu aqui. Não, tudo bem. Bom, o primeiro verso do Padeshamrita Vacho vegam manasa krodha vegam dihva vegam udarobhasta vegam etam vegam vishareta dhira savam apimam pritivim sashishyat. Hoje seria legal eu mostrar o verso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Cuidando dos devotos, não está aqui. PDF, deixa eu ver se está aqui. O Padeshamrita está aqui. Deixa eu só abrir aqui. Porque é legal mostrar o verso para vocês. Por que não está? Não abriu. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Estão conseguindo ver o verso? Não, Maharaj. Não? Não, né? Não consigo ver, não. Okay. Não, o senhor teria que tirar, Maharaj, a tela que já está para poder colocar, porque é outro documento, né? Né? Eu não vou complicar aqui, não, porque senão eu não sei mexer muito bem. Tá? Mas eu vou aqui ler palavra por palavra para vocês, tá bom? Então, Vacho Vegam. Então, a palavra Vegam, que Prabhupada traduz como desejo, mas pega como um impulso. A gente vai explicar melhor sobre isso. Então, o impulso de Vacho, né, que é o impulso de falar. Depois, Manasa Krodha Vegam, o impulso, né, da mente, os impulsos da mente, os impulsos da ira. Depois ele fala Jihva Vegam. Jihva significa língua. Então, os impulsos da língua. O Daropasta. Então, ele fala de Udara, que é Udara, e o Pasta, que é do estômago e dos órgãos genitais, os impulsos, né? Então, ele continua, Etam Vegam de Ovishareta Dhira. Então, uma pessoa que é dhira, ou que ela consegue tolerar esses impulsos, então, Sarvam Apimam Pritivim Sashishyat. Então, ele pode se tornar um shishya, ele pode se tornar um instrutor, um professor. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Vou só tirar aqui da frente. Meu Deus. Por que não quer sair?
Pronto, agora vocês estão vendo, né? Então, a tradução literal, uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, a influência da ira, os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Essa pessoa é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse verso, a gente vai destrinchar um pouco, tá? Então, a primeira coisa aqui, né, para a gente resumir, então o verso fala dos impulsos da língua. Quais seriam esses impulsos da língua? Seriam os impulsos de falar e os impulsos de saborear, tá? Então, é importante a gente entender essa palavra impulso, assim, é no sentido de que a língua, ela, através de suas funções, ela exerce sobre nós um tipo de movimento, impulso, ou um movimento no sentido de nos comportarmos de um jeito, né? De agirmos, de trabalharmos de um jeito. Esse impulso como uma palavra indicando movimento, movimento de ação, movimento em direção a algo. A gente vai ver no segundo verso que, devido ao fato de a gente não controlar esses impulsos, esses movimentos, né? Nós nos envolvemos em comportamentos, em ações, em atividades que são desfavoráveis ao nosso desenvolvimento espiritual. Ok? Está batendo aqui a porta. Então, depois a gente tem impulsos da mente. Tá? Quais seriam esses impulsos? Os impulsos de pensar, né? Os impulsos relacionados aos desejos, o querer, e os impulsos também proporcionados pelo sentir. Aí tem as emoções, né? Tem o próprio sentimento, que a própria palavra em si, emoção, indica um movimento. Gente, só um minutinho, por favor, que a porta aqui está batendo, é só um segundinho, tá? Porta aqui batendo, então ficava me incomodando. Então, bom, os impulsos da mente, né? Como eu falei, de pensar, desejar, sentir, tudo isso também proporciona para a gente movimento, né? Ação, né? Uma tendência de fazermos algo baseados em dado pensamento, em desejos, sentimentos. Depois a gente tem os impulsos da ira, né? Que também nos movimenta, né? Nos movimenta, às vezes, a ser agressivo, em casos de uma pessoa que tem certo domínio, pode utilizar a ira de uma forma mais adequada, mas sempre, né, tende a um movimento. O estômago também, né? Quando a gente está com o estômago vazio, a gente sai correndo atrás da geladeira, né? Então, a tendência de queremos essa satisfação, a saciação, né? E os genitais, o sexo, né? Nos movimenta para o sexo. Então, é importante a gente entender, como a gente vai falar, acho que aqui no próximo verso não, mas que, primeiramente, que esses impulsos, gente, são coisas naturais, tá? A gente não vai poder evitar que esses impulsos não existam, né? Então, assim, é natural que a língua fale, né? Acho que a gente tem uma língua para isso, para falar e para poder saborear os alimentos. Então, a menos que a gente tenha uma doença, né? Mas a língua, quando você coloca alguma coisa na boca, ela foi feita para sentir um sabor. É uma coisa natural, né? E falar também é natural. Então, são coisas que a gente não pode evitar, tá? Saborear, falar, a gente pode até tentar, como vamos ver mais na frente, fazer algum voto de silêncio, mas isso não é uma coisa permanente, porque é artificial, né? Então, eu queria que vocês, primeiramente, entendessem isso muito claramente, que controlar esses impulsos não significa que esses impulsos, por si só, sejam pecaminosos, né? São simplesmente faculdades, né,
A língua não tem consciência, a gente não pode, por exemplo, culpar a língua por alguma coisa, por alguma atitude moral, porque a língua não tem consciência para distinguir o bem do mal, qualquer coisa assim, é simplesmente um órgão do nosso corpo, né? E assim por diante. Então, pensar é algo natural, desejar é algo natural, sentir também é natural, tá? E a própria ira também é uma coisa natural. E a fome, o desejo de se alimentar e essas coisas todas, tá? Então, pelo fato de que isso, de que todas esses impulsos aqui são coisas naturais, a gente não pode impedi-los, né, de que eles se manifestem, mas a gente pode, como a gente vai falar nesse verso aqui, ser capaz de tolerar. Então, isso é bem interessante. Tá? E a palavra dira, uma pessoa sóbria, é essa pessoa que consegue tolerar a força desses impulsos, tá, gente? Então, por exemplo, se você tem uma micose no seu braço, acho que algum de vocês já deve ter passado por essa experiência. Então, quando a gente tem uma micose, há um impulso de querer coçar isso, né? E a gente é aconselhado a não coçar, porque se a gente coçar, a gente pode inflamar, né, a ferida. Então, a gente precisa tolerar. E quando a gente fala de tolerar, também é interessante que é necessário um esforço para isso. Essa tolerância não é algo, como eu posso dizer, algo natural, porque o impulso está ali exercendo sua força e a gente vai ter que ter paciência, né? Essa tolerância implica paciência, né, com esse impulso. Por exemplo, de repente nós estamos numa reunião, numa sala, e de repente vem a vontade de querer falar alguma coisa, né? Então eu vou ter que segurar, não é o lugar de falar. Então eu vou tolerar o meu desejo de falar naquele momento, eu vou ter paciência, esperar a oportunidade para que eu possa falar. Mas o impulso está ali presente, né? E assim por diante, todos esses impulsos que a gente viu aqui, né? O impulso da agressividade, né? O impulso do sexo e assim por diante, todos eles a gente vai precisar tolerar. Então, não é que uma pessoa santa ou uma pessoa elevada espiritualmente, ela não esteja sujeita aos impulsos, ou sujeita a como eu posso dizer, ela não seja sujeita à provocação dos impulsos, tá certo? A diferença de uma pessoa sóbria, de uma pessoa de um dira, é que ele não cede a esses impulsos, né? Devido a um conhecimento superior, né? Devido a uma maturidade, devido ao equilíbrio emocional, né? E assim, por algumas conquistas, ele tolera essas coisas. Claro que a gente está falando de diferentes níveis, tem pessoas que estão tão absortas em Deus, tão envolvidas, que esses impulsos, eles são muito, como eu posso dizer, talvez assim, insignificantes, eles não tenham tanta força, né? De acordo com o nosso grau de absorção, né, nessa dimensão espiritual, esse samadhi, ou essa lembrança constante, as influências do corpo elas vão diminuindo, né? Assim como, por exemplo, o fazedor de flechas estava apontando a flecha, ou preparando a ponta de sua flecha, que o cortejo do rei passou com toda a sua banda e ele nem percebeu que essa banda passou na frente dele devido à sua absorção no seu trabalho, né? Então, muitas vezes, uma pessoa bastante elevada, devido à sua absorção, ela
não se dá conta, né, de desses impulsos que possam aparecer, né? Mas não é o nosso caso. Então, o nosso caso é de que estamos constantemente sendo bombardeados, não só por esses impulsos, mas por muitos outros impulsos, e será necessário, se a gente quer realmente progredir espiritualmente, de ter essa capacidade de tolerar, e isso significa não ceder a esses impulsos quando eles forem prejudiciais. Então, isso é. Então, a gente aprende, por exemplo, na psicologia, né, da inteligência emocional, essa qualidade de poder controlar ou não ceder às emoções, né, ter esse equilíbrio. Então, isso é extremamente necessário ao nosso desenvolvimento espiritual. Uma pessoa que não tiver domínio sobre os impulsos dos sentidos, se não tiver domínio sobre os impulsos da mente, que a gente já comentou, os pensamentos, né, os desejos, e ele vai ser arrastado por tudo isso, né? Então, eu queria iniciar, né, a nossa discussão falando primeiro sobre esse aspecto, para a gente entender que, num certo sentido, essa busca da alma pela autorrealização, ela pode ir, de certa forma, contra a natureza do próprio corpo, em certo aspecto, né? A gente não pode ceder tudo que o corpo deseja, todos os impulsos que o corpo deseja. Isso não é possível. Então, a gente vai ver isso mais na frente, né? Porque eu estava, inclusive, agora estudando um pouco sobre a inteligência espiritual. Então, em 2012, né, alguns filósofos, psicólogos estavam percebendo essa dimensão da nossa inteligência, que é a dimensão espiritual, e a gente observa que as qualidades inerentes a uma pessoa que tem desenvolvido sua inteligência emocional vai justamente de encontro a essa vida comum, a vida sensorial, onde se exploram os sentidos, né? onde existe muito egoísmo, hedonismo, individualismo. Cultivar esse tipo de consciência vai de encontro ao desenvolvimento da inteligência espiritual, que é o próprio desenvolvimento da alma, né? Que envolve a compreensão de se estar participando de um todo, o respeito à totalidade e muitos outros aspectos que aqui a gente não vai comentar, mas que essa vida dirigida unicamente para a satisfação dos sentidos e para o extravasar descontrolado das emoções e dos sentimentos, isso vai de encontro ao desenvolvimento de uma inteligência superior, de uma inteligência espiritual. Então, faz parte da própria vida espiritual e do nosso desenvolvimento ter controle sobre esses impulsos, porque, de outra forma, nós iríamos ser reconhecidos como meros animais, porque os animais eles não têm essa capacidade. Na verdade, eles são governados pelos instintos, né? Então, a própria natureza regula seus comportamentos, mas como o Prabhupada fala, um ser humano que não consegue dominar seus impulsos, ele, né, comer, dormir, se acasalar, se defender, todas essas coisas, se ele não ultrapassa essa esfera e começa a desenvolver sua inteligência espiritual, que é questionar sobre a autorrealização, questionar sobre a transcendência, isso são características de uma inteligência espiritual, uma inteligência espiritual que está se desenvolvendo, ok? Então,
porque muitas vezes nós que estamos praticando a vida espiritual, a gente se incomoda ou espera que em dado momento o corpo não exerça mais nenhum incômodo, né? E que ele seja completamente favorável à nossa vida espiritual. Mas isso é, num sentido, uma grande ilusão, né? Os nossos sentidos eles vão continuar com as suas funções, né? Porque eles foram feitos para isso. Então, nós que estamos no comando do corpo, nós é que vamos ter que desenvolver a habilidade, a capacidade para ter domínio sobre esses impulsos, porque eles vão continuar a existir, né? Então, nós, como devotos, ou como praticantes, né, de um processo de autorrealização, a gente vai aprendendo como minimizar esses impulsos, tá? E também como evitar que eles se despertem assim constantemente. Então, por exemplo, quando nós temos uma vida mais casta, né, então isso evita, quando a gente evita de contemplar a natureza material, a gente também, consequentemente, evita que o impulso da luxúria seja assim forte, né, e que nos tome. Então, a gente vai ver aqui no próprio Parishanta, nos comentários, que uma pessoa que come muito, ele, consequentemente, também vai desenvolver apetite sexual. Então, é necessário que a gente tenha um certo também domínio sobre, né, o que a gente come, né? Então, é explicado nos textos, né, védicos que a boca, o estômago e os órgãos genitais estão numa mesma linha. Então, se a gente, por exemplo, se entrega a, a comer, né, mais do que o necessário, isso vai também, consequentemente, acionar outros impulsos do nosso corpo, tá certo? Então é isso, o corpo é uma máquina, ele tem as suas características, cada sentido tem seus impulsos, a gente vai precisar compreender todos eles, como a gente desperta esses impulsos e como a gente também pacifica esses impulsos com os nossos hábitos, com nosso estilo de vida. Tudo isso nos ajuda a não ser tão agredido, vou usar essa palavra aqui, insistentemente por impulsos indesejados, né? Então, isso faz parte de uma vida, um estilo de vida adequado, onde a nossa mente se pacifica, cultivando o modo da bondade, as músicas que a gente ouve, aquilo que a gente come, as pessoas com quem a gente se associa. Então, isso é um estilo de vida que vai nos dar um pouco de sossego em relação à força desses impulsos, né? Porque se a gente alimenta demais os nossos sentidos, então eles se tornam muito vorazes e fica muito difícil de controlar, ok? Então, é natural, tudo isso é um processo natural, a fala, né, como a gente falou, agora vai caber a todos nós, almas, dentro desse corpo, dominar esses impulsos, ok? Alguém tem alguma pergunta até o momento? Ou queira fazer algum comentário? Eu ia fazer um comentário, Maharaj, porque diante do que o senhor está falando sobre essa característica natural dos sentidos, né, dos órgãos dos sentidos executarem as suas funções, independente da posição, né, da plataforma que a pessoa esteja, eu fiquei pensando aqui, né, que isso é uma informação muito chocante. Porque eu não sei se acontece com as outras pessoas. Eu achei chocante, porque a gente sempre, quando ingressa na vida espiritual, ou observa uma pessoa que tem uma prática mais avançada, que a gente pensa, né, inicialmente,
é que aquela prática, com o desenvolver dessa prática, naturalmente a pessoa, o corpo, né, os sentidos, eles parem de exercer essa pressão, né, por eles fazer o que é natural, como o senhor está falando, né, a fala, a língua falar, o estômago querer sentir os sabores, e aí, assim, o senhor dizendo, não, vai continuar, né, a pessoa apenas se torna capaz de controlar esses impulsos. Então, assim, para uma pessoa que tem essa esperança de que esses sentidos fiquem realmente sobre esse controle, ela não precise continuar se esforçando, é bem complexo saber disso, né? É assim, um pensamento que me veio e eu achei que... Não sei se acontece com os outros participantes, se eles pensam assim, né? Ouviam dessa maneira. Agora, tem uma boa notícia, o Parama. É porque o corpo vai envelhecendo, sabe? Aí a máquina vai começando a pifar. Então, então, então o que acontece é que os impulsos já não ficam tão fortes porque a máquina começa a dar problema, né? Então, quando a gente é jovem e tem muita energia, então tá tudo ali a todo vapor, né? Então, é difícil controlar muitos impulsos porque eles existem para funcionar, para trabalhar, para fazer as coisas, né? Mas aí quando o corpo vai envelhecendo mais, então também, consequentemente, os sentidos vão ficando mais calmos, né? Eles não ficam tão agitados. E também, assim, a gente vai se tocando que já não é aquele galã, que já não pode ficar indo, né? Tem uns que não se tocam disso, né? Mas, então, assim, muitas coisas a gente vai deixando, né? A própria idade ajuda nesse processo, né? Então, mas assim, tem um passatempo de Prabhupada, acho que foi Prabhupada comentando, sobre um encontro de dois velhos, dois senhores, e eles estavam falando de luxúria e tal, e um estava falando, não, mesmo com uma pessoa velha, né, tem luxúria, o desejo sexual, bom, a gente sabe disso, né? Mas a Prabhupada conta que esses dois foram no hospital visitar um amigo que estava deitado numa cama, uma doença muito grave, e de repente chegou a enfermeira, muito bonita e tudo, e um cara na cama morrendo, olhando para a enfermeira. E o outro olhou para o outro, olha, tá vendo aí, ó? O cara no leito de morte ainda está olhando para a enfermeira, falando alguma, né? Então, assim, infelizmente, se a gente não tem não tem assim um trabalho na nossa vida sério nesse sentido, nós ficamos escravos, né? Então, o processo da autorrealização, ele implica uma conquista de diferentes frentes, né? Essa conquista do equilíbrio emocional, né? Uma conquista do domínio dos nossos sentimentos, uma compreensão sobre os nossos sentimentos, porque a alma, ela se confunde muito com tudo. Nós estamos tão identificados com o corpo e os processos físicos e mentais que nós nos envolvemos com todos eles. E a gente não consegue distinguir quem somos e o que é nosso, e o que é do corpo, e o que é da interação do corpo com o mundo. Então, essa confusão, né, faz com que a gente se envolva com tudo isso sem ter capacidade de superar isso. Mas, à medida que a gente pratica um processo de autorrealização, cultivando conhecimento, cultivando o controle dos sentidos, uma vida regulada, meditação, então esse eu, ele vai se tornando proeminente, vai se tornando aquele ser que observa, que começa a distinguir esse processo. Então, essa pessoa, ela vai ter uma certa facilidade, ou menos dificuldade de não ceder, né, aos impulsos do corpo, porque ele entende que isso não é meu, tá certo? Então, é todo um processo gradual, esse é um trabalho,
Tá? Por isso que, na cultura védica, se aconselha a regulação da nossa vida. Então, se fala, por exemplo, do casamento, né? Se fala de cultivar, por exemplo, caridade, fazer sacrifícios. É toda uma vida regulada, né? Não comer qualquer coisa, a gente só come se for para assada. Então, essa regulação, ela no início vai nos proteger. Apesar de serem regras que são impostas e são deveres que a gente tem que cumprir, esses deveres nos ajudam a conter esses impulsos, porque senão a gente ia fazer qualquer coisa, ia ser impossível esse progresso, esse desenvolvimento espiritual, né? Então, mas em dado momento, quando a gente vai mais ou menos tendo controle e conhecendo as coisas e tudo mais, então esse processo já se torna um processo autoconsciente, já se torna um processo mais assim tranquilo de se fazer. Tá? Mas, gente, nós estamos falando, aqui o verso fala que uma pessoa dessa, que é capaz de tolerar esses impulsos, ele pode ser um shiksha, ele pode instruir o mundo inteiro. Então, dá para entender, através dessa orientação do verso, que não é uma coisa fácil de se alcançar. A gente vê, mesmo na academia, né, e as pessoas comentando sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, que apesar de ter todo esse conhecimento, a prática disso, a vivência disso, é uma história completamente diferente. Então, através da análise, se pode perceber todas essas nuances de comportamento, de reação, né, às situações, e pode perceber essas diferentes instâncias de inteligência, mas uma coisa é falar de controlar, não controlar, mas controlar as emoções, ter um equilíbrio diante das emoções, e outra coisa é, diante das emoções, a gente ter esse controle. Falar de inteligência espiritual e outra coisa é você ter sua inteligência espiritual desenvolvida. É completamente diferente. Então, nós estamos falando, uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Então, uma pessoa que, de fato, ela tem domínio sobre os seus impulsos, ela tolera esses impulsos e age sempre de acordo com o seu verdadeiro interesse enquanto um ser espiritual, a gente pode subentender que essa pessoa desenvolveu um grande avanço. Né? Ela tem em si só todo um cabedal de conhecimento, de maturidade para ter chegado a esse nível, tá bom? Mas a gente precisa entender que isso faz parte do processo de autorrealização. Nós não vamos desenvolver essa inteligência espiritual ou desenvolver autorrealização, iluminação espiritual, a gente pode usar todos esses nomes aí, cultivando um estilo de vida onde é contrário a todo esse desenvolvimento espiritual. É porque é antagônico. Né? Se eu quero ir para Recife, pego um avião para o Rio de Janeiro, não tem sentido isso. Então, tem certas atitudes que vão de encontro ao comportamento de uma pessoa que está se desenvolvendo sua espiritualidade. Essa pessoa, por exemplo, ela é holística. Então, ela tem uma visão holística. Ela não tem uma visão muito segmentada, muito partida. Ela vê o todo, sempre ela vê o todo. Então, quando uma pessoa é muito egoísta, ela é muito, como eu posso dizer, muito condicionada a uma determinada instituição, alguma coisa assim, ela fica muito presa àquilo ali, dificilmente uma pessoa fanática, ela não consegue ser holística. Então, a gente tem que entender que certas atitudes elas vão de encontro ao desenvolvimento de uma inteligência ou de um estado de consciência superior. Então, se a gente não supera, né,
os impulsos e age de qualquer forma como um animal, nós não vamos conseguir desenvolver essa inteligência superior, essa iluminação espiritual. Ok? Então, uma coisa está atrelada à outra. Isso faz parte do próprio desenvolvimento humano e espiritual. Como almas, nós estamos apenas cobertos por um corpo. Mas a gente, alma, não deixa de fazer as coisas. Não é que a gente aqui está completamente amarrado a uma condição e impedidos de se manifestar. Não, eu agora, como alma, estou me manifestando, estou falando através desse corpo. Agora, eu me manifesto a partir do que eu penso que sou, do que eu conheço sobre mim. Né? Se o que eu conheço sobre mim é simplesmente que eu sou um corpo, então eu acho que eu sou um corpo, eu vou agir como um corpo. Mas na medida que eu vou compreendendo, né, que eu sou esse ser espiritual, então a minha realidade como um ser espiritual, ela vai sendo o referencial agora. O que eu vou pensar ou o que eu vou fazer é de acordo com aquilo que eu percebo sobre mim mesmo. Então, eu percebo que o corpo é uma coisa, eu percebo que a mente é uma coisa, e que cada faculdade dessa tem suas atribuições, tem suas funções, mas que eu, né, sou o verdadeiro ser, eu sou o indivíduo, eu sou a pessoa que vou usar tudo isso e não deixar que esses impulsos ou que tome a minha vida e a minha existência. Ok? Então, obviamente, na medida que a gente vai amadurecendo, a vida vai passando, a gente vai tendo um pouco mais de facilidade de lidar com esses impulsos, né? A gente vai apanhando mesmo na vida, vai passando por muitas situações, e a gente vai, com essas situações, a gente vai aprendendo a lidar, sabendo que se fizer uma coisa, a gente vai sofrer, se fizer isso, a gente vai ser feliz. E com essas situações da vida, a gente vai ter um certo domínio. Mas é importante a gente poder produzir nossa vida, organizar nossa vida em função de desenvolver todas essas potencialidades que todos nós temos. E que é necessário uma atitude dirigida. Por exemplo, a inteligência linguística, por exemplo, a gente não vai poder desenvolver a nossa capacidade de falar sozinhos, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de um ambiente onde a gente possa ouvir outras pessoas falando para a gente poder desenvolver nossa capacidade de falar. Da mesma forma, a nossa espiritualidade precisa, para se desenvolver, precisa também de um ambiente, precisa de conhecimento, precisa de pessoas, precisa de uma situação para que a gente possa despertar isso que é natural dentro da gente. Né? Então, se a gente faz as coisas de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, nós podemos desperdiçar muito tempo de desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual. Então, uma vez conhecendo toda essa dinâmica, a gente vai procurar os ambientes, a gente vai procurar as pessoas, a gente vai procurar os livros, a gente vai procurar aquelas situações que vão me ajudar a desenvolver, né, ou reviver essa espiritualidade. Ok, Parama? Mas, assim, o que eu posso dizer para você... Muito obrigado. Eu posso dizer para você, eu estou com quase... Eu não, o corpo está com quase 60 anos de idade já, e assim, o estômago está sempre pedindo alguma coisa, a língua está sempre querendo alguma coisa, às vezes a gente quer falar algo que não deve falar. Então, o que eu posso dizer para você por experiência, assim, né, é que aí continua, né? Agora, obviamente, a gente já tem um pouquinho de maturidade, um pouco de experiência, e a gente não se deixa levar por essas coisas, né? Mesmo quando elas estão aperreando a gente, né? Perturbando, a gente fala, para aí, para, e procura fazer alguma coisa para minimizar esses impulsos, tá ok? Ok, obrigado, Professor. Eu acho que que a Leira talvez vai fazer uma pergunta e a Sueli também está com a mão levantada, talvez ela queira fazer uma pergunta também, tá certo? Okay. Isso. Pronto. Ok,
Então, eu acho que a Leira já tinha começado a falar. Você faz, Leira, sua pergunta, e aí depois a senhora faz a dela quando o Maharaj terminar. Professor, eu ouvi, acho que foi Kátia, que da vez passada, que eu assisti gravado, ela falando sobre a questão da mente, que quanto importante era o controle da mente. E agora o senhor fala dessa questão da consciência, porque falou do psíquico e do espiritual, da questão emocional e espiritual. O que é que o senhor teria a dizer desse domínio? A questão do domínio dos impulsos, que vem a pulsão, os desejos, que eles são psicológicos, como o senhor bem falou, emocional, a questão do emocional e do espiritual, que, como Freud já disse, que em algum momento da vida nós temos que conhecer essa mente, né? Que bem o senhor falou aqui dessa questão da emoção. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente, explanasse dessa questão do avançar espiritual, mas essa questão da consciência da inteligência emocional, a questão dessa pulsão, desses desejos. Como se pode fazer isso se não se tem uma consciência psicológica, não é? Essa consciência psicológica que tanto falta nas pessoas que agem praticamente inconscientes, não tem essa consciência. Pela ciência, é provado que as pessoas não têm muita pouca consciência. Eu gostaria que o senhor falasse sobre Lídia, isso aí é um tema bem longo, né? Para a gente falar aqui, precisaria de bastantes aulas para a gente falar um pouco sobre isso. Mas, assim, em resumo, tá? Então, a gente tem um corpo, como esse corpo que nós estamos, né? E esse corpo, ele tem um processo natural de defesa, né? Que a gente chama das emoções. Por exemplo, você diante de uma cobra gigantesca, o seu corpo vai agir num processo instantâneo, né? Vai criar o que a gente chama de medo. Isso é um processo que a gente percebe de transformação química e física do corpo. As suas pupilas se dilatam, você fica pálida, o sangue vai ser direcionado para os músculos mais importantes, o corpo começa a produzir cortisol, começa a produzir endorfina, e você reage num processo químico, é uma coisa tudo química, para você poder ou paralisar, ou correr, ou então lutar com a cobra. Então, é um processo que não é um processo racional, é um processo puramente químico. Então, nós, diante da nossa vida, a gente vai se encontrar em muitas situações onde a emoção vai aparecer. Então, a emoção é um processo químico, físico do organismo. E não é só uma cobra que você vai ver na sua frente. Pode ser um sonho, pode ser um pensamento. Se a gente pensar numa coisa muito ruim, né, o cérebro não consegue distinguir realidade de ficção e você vai desenvolver medo, seu coração vai palpitar mais forte. Isso já é um processo emotivo, né? Já desencadeia um processo químico, talvez de menos proporção do que você ver uma cobra na sua frente gigantesca. Mas é um processo que a gente chama um processo ligado a um sistema de defesa, né, que a gente chama de emoção. Agora, quando você tem uma emoção, instantaneamente, um pouco tempo depois, você vai ter um sentimento em relação àquela emoção. O que você está sentindo em relação àquela emoção. Então, aí você vai desenvolver um processo racional, você vai começar a pensar acerca daquela emoção. Então, dependendo da sua capacidade, da sua maturidade, o seu pensamento em relação àquela emoção vai ser equilibrado, vai ser desequilibrado, né? Ou equilibrado ou desequilibrado. Aí é onde vem o equilíbrio, a inteligência emocional. Como eu vou reagir diante de uma emoção? Como eu vou reagir diante de um insulto? Né? Então, tem pessoas que ficam extremamente nervosas e é um processo,
uma reação física. Então, você fica extremamente irado. Agora, como é que você vai lidar com essa emoção repentina dentro de você? Aí vai depender do seu equilíbrio emocional. Isso é o que ele chama de inteligência emocional. Porque você pode ter, por exemplo, ser uma pessoa de um QI muito desenvolvido, uma pessoa assim capaz de resolver cálculos, lógica e tanta coisa, mas ser uma pessoa extremamente frágil no que diz respeito a relacionamentos. Não consegue fazer amizade, é uma pessoa assim antissocial e não consegue trabalhar em equipe. Então, apesar de ser um crânio, mas a pessoa não tem nenhum equilíbrio emocional. Então, ela não desenvolveu sua capacidade emotiva, ou ter controle, ou saber analisar adequadamente o instinto emotivo, a emoção. Né? Então, se trabalhou, esse Daniel Goleman, né, trabalhou sobre a inteligência emocional. E agora está se falando sobre essa inteligência espiritual, que já é um outro nível. Tá? Então, quando você fala de consciência, para a gente, consciência já se trata de uma conquista já, né? Quando você desenvolve consciência ou a capacidade de refletir adequadamente sobre o que está passando por você, isso já subentende-se um certo equilíbrio, um certo domínio, porque normalmente a gente perde assim toda essa capacidade de raciocinar, a gente às vezes deixa-se levar pela emoção, né? E consequentemente, às vezes a gente faz coisas que se arrepende pelo resto da vida, movido por essa emoção, ou mesmo por esses instintos. A gente pode dizer, por exemplo, já que a gente está falando desse tema, muitas vezes nós somos levados pelo instinto sexual. Então, nós somos, como corpo, temos a capacidade reprodutiva. Então, você vê, por exemplo, um animal, né, quando vê um outro no cio, ele não tem controle sobre isso. Ele vai simplesmente, a gente vê os cachorros aí na rua, né, quando tem uma cadela no cio, tem aquele, né, aquele alvoroço. Então, mas nós também temos esse instinto animal dentro da nossa constituição física, tá? E mesmo psicológica, porque a gente traz isso de outras vidas, tá certo? Agora, como é que nós vamos lidar com esse impulso? Aí é que vai, aí é o que vai demonstrar a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento ou não. Então, agora, esse desenvolvimento se dá com muito trabalho, tá? Então, é um trabalho de contínua autoobservação. Então, eu vou estar diante da vida, diante de muitas situações. Cada situação eu vou experimentar um tipo de reação emocional ou não. E aí eu vou começar agora a observar por que eu desenvolvi isso, por que eu senti isso, por que eu não reagi dessa forma, por que eu queria fazer de um jeito e fiz de outro. Né? Por exemplo, a ira. Então, quando eu fico irado, né, eu parto para cima de todo mundo. Tudo bem, está certo. Você não vai conseguir eliminar a ira de um dia para a noite, isso é impossível. Mas, da próxima vez, eu não vou ser tão agressivo. Eu vou diminuir um pouco a minha agressividade. Eu vou tentar diminuir isso. E da outra vez que acontecer, eu já vou pedir, já vou falar com mais calma. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Então, gente, não é algo que vai aparecer por acaso. A gente tem que identificar as nossas experiências e depois a gente tem que ver, então, da próxima vez eu vou melhorar, eu vou ser melhor. Da outra vez eu vou ser melhor ainda. Então, a gente vai se trabalhando. Então, é um processo pessoal, um processo íntimo, é um processo que envolve esse desejo de querer crescer. Não vai acontecer por acaso e sem nenhum esforço, tá bom? Então, o conhecimento ele é extremamente importante para que a gente possa entender todo esse processo que se passa dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. É muito importante a gente conhecer tudo isso e é muito importante o conhecimento também no sentido de que o conhecimento vai orientar para a atitude correta, a atitude ideal,
a atitude exemplar, ou a atitude que vai nos conduzir aonde a gente quer chegar. Então, o conhecimento, ele abre uma estrada que mostra para a gente aonde a gente quer chegar. A gente vai ter um referencial. Ok? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ela é um pouquinho complexa, a gente tentou aqui explicar um pouquinho, tá certo? Bom, tem a Kátia, que está querendo perguntar, e também tem antes dela, tem Hein, Parâmetro? A Sueli. Próxima Vamos agora é lá, a Sueli, Sueli. rapidinho. Tá bom, vamos lá. Então, na verdade, o Maharaj acabou falando muita coisa, mas eu queria compartilhar um pouco do que eu penso e fazer no final uma pergunta para o Maharaj. Eu entendi, né, que no Padmasambhita, Srila Rupa Goswami deixou bem claro a importância desses versos, né? A ideia da gente tentar se tornar um dhira, né? Para quê? Para que a gente possa ser tolerante. E para a gente se tornar um dhira, ser essa pessoa sóbria que vai tolerar, trabalhar, tolerar e trabalhar, vamos dizer assim, passo a passo, esses impulsos, essas dificuldades, seja no qual grau nós estejamos, eu imagino que a gente tem que fazer exatamente o que é recomendado, né? Que é fazer o processo de Bhakti Yoga, que você tendo foco, que você quer se tornar um dhira, porque a pessoa que está no caminho devocional, ela quer ser uma pessoa melhor. E para ela ser uma pessoa melhor, ela tem que desejar querer ser essa pessoa melhor. Aí eu quero ser uma pessoa mais tolerante, eu quero ser uma pessoa mais educada, eu quero ser uma pessoa que eu respeitar mais, eu quero ser uma pessoa menos incomodar menos os outros. Então, quando você tem essa consciência, né, como o Maharaj também comentou aí, essa questão da autoobservação, quando eu tenho a consciência na minha família mesmo, que como é que eu lido nas relações, aí eu vejo que meu estado, né, de consciência é um pouco alterado, então que seja lá qual for o problema, mas se você estiver no processo de Bhakti Yoga, né, porque Srila Rupa Goswami, ele era o líder de todos os 6 Goswamis, né, que era um discípulo direto de Sr. Chaitanya. Então, esses 6 Goswamis, eles eram muito cultos, muito sábios, né? Então, o Sr. Chaitanya, ele era uma referência para esses sábios, apesar de todo o conhecimento e a cultura que ele tinha, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente pode, com esse objetivo, com esse foco de se tornar um dhira, é a gente se inspirar na associação que a gente tem com os devotos, se inspirar no nosso mestre espiritual, se inspirar, né, se associando com pessoas também que têm o mesmo interesse, comendo praçada, fazendo adoração, enfim. O processo de Bhakti Yoga é o que vai nos ajudar, ao meu ver, né? Eu não vou controlar minha mente só porque eu acho que é feio não ter controle da mente. Eu não vou comer menos ou mais só porque eu, né? Se fosse assim, todo mundo que era obeso, estava tudo magrinho aí. Então, como é uma coisa que é difícil mesmo, é um passo a passo, e a gente tem que ter essa humildade com a gente mesmo de abrir mão, né, dessa nossa, às vezes o nosso querer as coisas assim estalando os dedos, né? Porque ninguém muda estalando os dedos, né? Eu estou dizendo assim pelo meu próprio exemplo. Então eu vejo assim, para mim me tornar um dhira, eu tenho que ter um foco e ter paciência para que eu dê passo a passo em direção a esse meu objetivo, que é me tornar uma pessoa melhor, um dhira. Eu preciso saber que eu quero ser assim, né? Mas, em contrapartida, eu fiquei na minha cabeça com uma interrogação. Se Srila Rupa Goswami diz que nessa era que nós vivemos, as pessoas todas aqui estão no modo da paixão, de Raja Guna ou Tama Guna, no modo da ignorância, então, isso, eu acredito que isso aí ainda é mais um indicador de dificuldade para esse avanço espiritual, né? A gente vai ter que se trabalhar, tem que ter o desejo realmente. E aí a minha pergunta para o Maharaj é: como que uma pessoa no modo da ignorância ou no modo da paixão, que, de acordo com Srila Rupa Goswami, nós estamos nesse processo, claro que claro que todos os devotos do mundo inteiro, seja qual caminho espiritual ele esteja ele faça, ele está avançando nos moldes dele. Mas, como a gente está estudando aqui um verso que está dizendo que você tem que estar orientando que para você se tornar você deve se tornar um dhira, controlando
para se tornar um Dhira, sendo tolerante, você tem que controlar os sentidos. Inclusive, Shri Rupa Goswami diz, mesmo aí no livro, no início, acho que é no prefácio, na introdução, que foi só o que eu li, você tem duas coisas fundamentais, né, que é para você avançar espiritualmente. Uma é controlar a mente, outra é controlar os sentidos. Então, se eu quero avançar espiritualmente, se eu desejo avançar espiritualmente, eu tenho que fazer esse caminho, porque eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, então eu vou fazer passo a passo. Mas a pergunta para o Maharaj é essa, né? É a questão dos modos da natureza, assim, que eu acho que vai dificultar um pouco mais. Se eu estou no modo da paixão, no modo da ignorância, nem se fala. Como é que eu vou controlar esses sentidos, mesmo no processo de Bhakti Yoga? Pois é como a gente tem falado. Obrigado, Mataji, pela sua explanação, tá? É assim, cada um tem a sua herança, né? Tem a sua carga, tem sua cruz, né? E a gente pode diminuir um pouco o fardo, facilitar um pouco o nosso progresso, mudando o nosso estilo de vida. Então, a gente recebe influência do modo da paixão, do modo da ignorância e do modo da bondade. Então, para a gente se beneficiar da influência benéfica do modo da bondade, a gente tem que buscar coisas nesse mundo, situações no mundo que vão nos influenciar positivamente, tá? Se eu vou para bares, se eu assisto programas, assim, programas violentos, né? E o que eu leio, o que eu ouço, as pessoas com quem eu convivo estão envolvidas com esses modos da paixão, predominantemente da paixão e da ignorância, eu vou me influenciar. Então é isso. Se eu não quero beber, eu não vou para um bar. Se eu não quero fumar, eu não vou, sei lá. Então, se eu não quero ficar influenciado pela paixão e pela ignorância, eu vou buscar situações e ambientes que vão me influenciar positivamente. Então, eu vou para o templo, eu vou cantar japa, eu vou ouvir uma Mahamantra, eu vou ouvir uma aula. Então, dessa forma, a gente vai minimizar a influência desses modos inferiores e se beneficiar da influência positiva do modo da bondade. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. E o que a gente está falando aqui são coisas materiais. Eu queria dizer para vocês que esse verso do Padre Chamrita, ele não está tratando de coisas espirituais, não, viu, gente? Isso aí é simplesmente algo material. Ele está falando de a gente ter controle sobre o corpo. Espiritual vai ser falado depois. Aqui, o Bhaktivinoda comenta, isso é uma anga de Bhakti. Ou isso uma parte necessária para se praticar Bhakti Yoga. Assim como, por exemplo, se você quer tocar numa orquestra, você vai precisar antes... se você não sabe tocar nenhum instrumento, você vai ter que primeiro fazer os exercícios e aprender a tocar um instrumento. Da mesma forma, para a gente entrar nessa plataforma transcendental, a gente primeiro vai ter que ter algumas coisas que antecedem todo esse processo. O que ele está falando aqui não é vida espiritual. Controlar a mente, controlar os sentidos, os impulsos, isso não é espiritual. Isso é puramente material. Tá? Espiritual vai ser quando a gente pegar a mente e começar a pensar em Deus. Quando a gente pegar a fala, a língua e começar a falar de Deus. Glorificar Deus. Aí a gente começa a vida espiritual. Mas até o momento, né, para falar de Deus, a gente vai ter que ter controle sobre a língua, porque senão ela vai falar qualquer besteira. Vai da novela da noite, da política, não sei de quem, vai falar qualquer coisa. Por isso que a gente tem que ter controle sobre a língua. A gente tem que ter controle sobre a mente, porque senão a mente não vai estar pensando em Deus, ela vai estar pensando em qualquer bobagem. Então, esse primeiro verso, ele está falando de uma coisa puramente material. Controlar essa máquina onde a gente está vivendo. Não é nada de espiritual ainda. Tá certo? Então, vamos a Kátia, rapidinho, Kátia, para a gente poder, né, aproveitar mais um pouquinho do nosso tempo. Então, eu vou falar assim brevemente, né, porque o senhor falou aí muito bem, eu acho que uma questão chave é que toda essa filosofia tem
tem como base, eu acho que pelo menos para mim, essa relação entre teoria e prática, né? Ou seja, o que eu leio, eu tenho que trazer para a minha vida, né? Eu vejo isso assim diariamente, às vezes vem até acontecendo algumas coisas na minha vida que anteriormente eu ficaria assim, chorosa, triste, e hoje em dia não. Depois dessas leituras eu começo a perguntar para a Krishna, o que você quer me mostrar com isso? Né? E quando eu trago essa questão para mim mesma e para as leituras que eu venho fazendo, que é Krishna, né? É Krishna que está no Bhagavad Gita, em todos os outros livros. Então, essa questão da teoria e da prática, eu acho assim fundamental para a nossa vida. Não é uma leitura só que você leu o livro, achou legal e deixou para lá. Não, você tem que trazer essa leitura para a sua vida em situações de medo, de ira, de apego e começar a refletir sobre isso na sua vida, né? E crescer a partir disso. Então, eu acho assim, essa filosofia para mim, assim, para mim tem sido assim um movimento muito interessante na minha vida. O senhor sabe que teve um dia que eu fiz uma comida para uma pessoa e tal, e é claro que eu ofereci primeiro a Krishna, né? E estou lá toda feliz. Aí aconteceu uma situação, essa pessoa agiu de uma forma não tão correta comigo, o que anteriormente para mim seria um sofrimento. Eu falei, Krishna, tá tudo bem, porque eu dei primeiro para você, eu ofereci, você sentiu o meu amor, e aí aquilo para mim passou tranquilo. Peguei minha japa, comecei a cantar minha japa, cantei até uma volta para essa pessoa, e o senhor sabe que um dia depois a pessoa foi lá e me pediu desculpas. Aí eu falei, puxa, Krishna, você estava, assim, me colocando em teste mesmo, né? Eu acho que muitas vezes, mas de uma forma positiva, eu não vejo Krishna ser uma pessoa assim, nossa, eu vou fazer isso para você, Kátia, você vai ficar assim. Não, ele está querendo mostrar o conhecimento para mim e dizer, usa esse conhecimento para a sua vida, né? Para a sua vida. Então, eu acho que essa relação teoria e prática é que nos faz, né, ir avançando em termos de consciência. Aí, quando a gente chega nessa questão da consciência, não é um caminho sem volta. Você vai caminhando e você vai percebendo tudo, o seu olhar muda para a vida, para as pessoas, para tudo que te acontece, né? Você pensa em cima daquilo. E essa filosofia, para mim, pelo menos, é isso. Pensa, age, pensa, cresce, ganhe mais consciência, né? E perceba que você não é esse corpo, você é uma alma. E quando a gente percebe que nós somos alma, aí os sentidos, a gente começa a lidar com os sentidos com muito mais facilidade, porque a gente sabe que para onde a gente vai, a nossa essência não precisa disso tudo, né? Então, para que 10 vestidos? Um é o suficiente. Para que 10 sapatos? Um é suficiente. Porque não é isso que vai nos fazer felizes, né? O que vai nos dar felicidade é a paz interior. E essa paz a gente só consegue com amor a Krishna, né? Porque Krishna só quer isso. Desculpa. Muito obrigado. É nada. Senão a gente não... Mas é isso mesmo, né? A gente precisa refletir, né? Sobretudo, refletindo que a gente vai. Só que a gente reflete, a gente pensa com o conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a nossa análise vai ser profunda, mais a nossa análise do que está acontecendo na nossa vida vai ser uma análise mais apropriada, mais real e com a possibilidade de uma transformação definitiva. Então, isso é que é importante. Ok, gente? Então, eu vou dar prosseguimento aqui. Maharaj, tem uma pergunta no chat aqui, mais uma. O senhor acha que teria tempo para responder? Olha, bom, vamos lá. É uma pergunta da Vanessa. Ela colocou aqui assim que algumas pessoas com depressão podem se tornar agressivas e etc. Bipolaridade, eles podem sentir ódio.
Aí aqui ela faz a pergunta, né? Tem como a pessoa diferenciar quando precisa de ajuda médica ou quando, no caso, é controle dos sentidos? E outra, é um complemento. Também seria algum tipo de depressão, na verdade, o costume de sermos comandados pela mente? Olha, eu não sou psicólogo, tá certo, gente? Eu sou um monge, cultivo vida espiritual, então estudando um pouco, né, de psicologia e estou percebendo essas coisas, porque a gente, como monge, a gente tem essa natureza de se auto-observar bastante, então a gente percebe todas essas coisas, tá? Então, cada caso é um caso, depressão é multifatorial, então a gente tem que procurar realmente uma ajuda profissional para identificar, né, quais são as causas reais dessa depressão. Pode ser uma questão física, né? Pode ser uma questão meramente psicológica, então é multifatorial, é bem complexo, tá? E a outra pergunta sobre a mente é o quê, Bruno? Seria se alguns tipos de depressão são devido ao costume de sermos comandados pela mente. Tem muitas depressões que vêm devido a pensamentos recorrentes, né? Então, os psicólogos falam bastante do sentimento, por exemplo, de culpa. Então, a gente começa a se culpar, começa a se considerar a causa dos problemas de muitas pessoas. E esse sentimento de culpa, assim, leva a gente a desenvolver essa atitude de se isolar, e tudo que acontece com ela, porque eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, eu sou a causa dos problemas de todo mundo. E chega um momento que a pessoa, ela vai caindo, porque esse tipo de pensamento é um pensamento que realmente destrói a pessoa, né? Você precisa de autoestima, você precisa, obviamente, a gente tem dificuldades, óbvio, né? Mas essa atitude recorrente, esses pensamentos recorrentes, eles são, no sentido, eles não resolvem nenhum problema, né? A lamentação não resolve absolutamente nada. A gente precisa ter uma atitude positiva diante da vida. Eu tenho alguma dificuldade, cometi um erro, eu vou corrigir, vou pedir desculpa se for o caso, vou corrigir o erro. Da próxima vez eu vou ser melhor do que eu fui dessa vez. E bola para frente. Agora, se a pessoa já tem alguma predisposição devido à sua formação, foi uma pessoa castrada, uma pessoa que sempre recebeu dos pais ou do ambiente onde ela se desenvolveu, sempre recebeu palavras duras e assim, depreciação. Então, ela já traz isso dentro dela e, de repente, quando alguém mais na frente começa a falar aquelas mesmas coisas, isso ressoa como uma afirmação de que, de fato, tudo que meu pai falou, na verdade, o que minha mãe falou, é verdade. E aí ele começa a entrar nesse processo, né? Então, a mente humana é muito complexa. Tem pessoas que querem se passar por vítimas, porque ser vítima, ser um coitadinho, isso é muito bom, isso é confortável, as pessoas dão atenção. Então, existem muitos subterfúgios, mecanismos de defesa. Então, realmente precisa de um acompanhamento de um profissional para que a pessoa possa passar por uma análise, para que observe as causas, a raiz desses pensamentos e onde eles estão e ter uma atitude diferente diante da vida. Nós temos que ter a atitude diante dos desafios. Os problemas só se tornam problema, na verdade, tudo é desafio, mas se torna problema quando a gente negligencia os desafios. Então, quando a gente negligencia os desafios, eles se tornam problemas. Tá? Então, a gente precisa enfrentar as coisas, né, com inteligência, com determinação, com esse espírito de querer crescer, de querer superar, de querer melhorar, de querer avançar e bola para frente. Agora, essa atitude de depressão tem vários motivos e o ideal realmente é a procura de um profissional, tá certo?
Então, acho que a gente já resolveu, né, as questões. Então, eu vou dar prosseguimento aqui, mas somos já 5h17. Eu queria dar uma vamos lá. Então, seguindo o comentário de Prabhupada para o verso, Prabhupada inicia o seu significado fazendo uma seguinte pergunta: por que as pessoas se submetem à expiação se não conseguem controlar os sentidos? Então, Prabhupada aqui está se referindo a uma passagem do Bhagavata, do 6º canto do Bhagavata. Parikshit Maharaj, ele está indagando, que é um rei que está próximo de deixar o seu corpo. Ele indaga do sábio, né, o que é que uma pessoa precisa fazer antes de deixar perto do momento da morte. Então, esse sábio, que é Shukadeva Goswami, está respondendo muitas perguntas, e uma pergunta de Parikshit é sobre... Ele ficou muito preocupado depois de ter ouvido sobre regiões infernais, regiões onde há muito sofrimento. E ele, devido à sua piedade, ele perguntou a Shukadeva Goswami como é que as pessoas poderiam evitar de, depois da morte, irem a essas regiões, né, onde há muito sofrimento. Então, nós acreditamos que existem regiões, dimensões onde há muito sofrimento, mas que esses sofrimentos eles não são eternos, né? Não é um inferno cristão que a gente conhece, né? Que você sofre eternamente. Não, existem regiões de muito sofrimento, mas sempre a alma pode superar essa situação, né? E evoluir. Tá? Então, Parikshit Maharaj pergunta sobre isso, porque ele observa que, às vezes, as pessoas se submetem a expiações. O que é expiação? Na cultura védica, existem diferentes tipos de sacrifícios. Há uma classe de escritura chamada de Dharma Shastra, onde esses sacrifícios, esses rituais, tinham como objetivo purificar as pessoas de determinadas, vamos falar aqui, pecados, né, de atividades pecaminosas. Então, mas Parikshit Maharaj observava que as pessoas, embora executassem esses sacrifícios, esses rituais, elas continuavam a reincidir em suas atividades. Então ele perguntava, qual é a vantagem disso? Você faz uma coisa errada, aí faz um ritual, purifica disso, depois volta a fazer de novo. De que adianta isso? Né? Então a pergunta é, por que as pessoas se submetem a essas expiações se não conseguem controlar os sentidos? Então, na verdade, o Prabhupada está querendo nos levar à compreensão, né, de que o ideal da nossa vida é chegar a um desenvolvimento, né, com o qual nós seremos capazes de não mais nos envolvermos em atividades equivocadas. Não adianta a gente tentar só remediar com algum tipo de sacrifício, algum tipo de ritual, alguma coisa assim. Que o ideal é a gente se envolver com um processo, né? A gente pode continuar aqui, no verso seguinte. Aqui, Prabhupada fala que a verdadeira prayashtita, ou expiação, é despertar nossa adormecida consciência divina, nossa consciência de Krishna. Então, o esforço da nossa vida deve ser em chegarmos a um estágio de consciência que vai nos permitir dominar esses impulsos, né, que nos levam a executar atividades inadequadas, atividades pecaminosas, atividades contrárias ao nosso próprio desenvolvimento. Então, não adianta, não é que não adianta, mas o ideal não é a gente simplesmente tentar remediar uma situação, mas a gente resolvê-la definitivamente. E para resolver definitivamente nossas atividades equivocadas, né, a gente precisa desenvolver nossa consciência espiritual, porque através dela a gente vai ter
o devido esclarecimento e a devida força para não permitir que essas coisas aconteçam mais na nossa vida. Então, o Prabhupada continua, isso é possível, despertar essa consciência espiritual através de seguir os princípios, né? Os 4 princípios, e ocupar-se em serviço devocional sob a orientação de um mestre espiritual genuíno. Então, o Prabhupada aqui ele está se referindo à associação com um mestre ou com uma pessoa. O mestre é uma pessoa, como a gente vai ver mais na frente, é uma pessoa que desenvolveu toda essa habilidade, ele desenvolveu essa consciência espiritual, portanto, ela pode nos ajudar, ou, quer dizer, nos orientando a alcançar também essa dimensão, essa consciência espiritual. Então, o Prabhupada fala sobre esses 2 pontos. Seguir os 4 princípios da vida espiritual que a gente aprende, né? Que é não comer carne, quer dizer, não cometer violência, não comer carne e peixe novos, não se intoxicar, né? Não praticar jogos de azar e não praticar sexo ilícito. Tá? Então, essas 4 atividades, elas são atividades primárias, das quais se inclui um ramo muito grande de outras atividades que são muito prejudiciais ao nosso desenvolvimento. Elas são como que pilares, né? Como, por exemplo, o jogo de azar. Dentro do jogo de azar envolve diferentes tipos de outras atividades ilícitas, como o próprio sexo, a intoxicação, a violência e tudo isso. Então, evitando o jogo de azar, consequentemente, também a gente está minimizando todas essas outras atividades que corrompem a sociedade humana. Assim como o sexo ilícito, onde existe a promiscuidade, existe o abuso de crianças, o abuso de menores, abuso em geral, né? Muita violência e assim por diante, tráfico de mulheres, tráfico de crianças e tem tantas coisas, né? A máfia. Então, esses pilares, né? Esses pilares da vida irreligiosa. Então, isso significa, em outras palavras, que a gente vai estar tendo atenção com o controle dos nossos impulsos, para não permitir que esses nossos impulsos incorram em atividades destrutivas para a gente. Tá? E aí tem toda uma consequência, tá bom? Então, Prabhupada explica que quando a gente tem uma vida saudável, a gente se alimenta adequadamente, a gente dorme adequadamente, né? Então a gente vai ter saúde. Então, da mesma forma... Alô? Oi? Acho que né? Então, a gente tendo uma vida metódica, uma vida organizada, uma vida baseada em princípios espirituais, então a gente também vai começar a gozar de saúde espiritual, de força espiritual, né? Dessa capacidade de irmos à frente cada vez mais. Então, isso é necessário, isso é importante, isso é indispensável. Tá bom, gente? E, bom, eu vou parar por aqui. Na próxima semana, a gente vai começar a falar mais especificamente, tá? Sobre os métodos de controle conscientes de Krishna, de todos esses impulsos. Então, como a gente pode canalizar esses impulsos, tá certo? Uma vez que a gente não pode impedi-los de existir, então o processo é canalizar esses impulsos, tá? Então a gente vai aprender como canalizar o impulso de falar. A gente tem desejo de falar. Então, como eu posso utilizar adequadamente esse impulso? Como eu posso pegar essa energia e transformá-la a favor do meu próprio desenvolvimento? Como eu posso usar a ira? Como eu posso usar
todos esses impulsos favoravelmente ao meu desenvolvimento, tá? Então, como a gente não pode impedi-los, a gente pode canalizá-los, tá? Então, esse é o processo e a gente vai comentar isso na próxima aula, tá bom? Vocês têm mais algum comentário, mais alguma pergunta em relação ao que foi falado? Eu queria que vocês depois deixassem algum comentário, se vocês acham que alguma coisa pode ser melhorada, e aí a gente vai, assim, trabalhando gradativamente esses temas. Eu não queria falar todos esses temas de uma forma muito breve. Eu acho que tem muita coisa importante, né, para a gente falar, e eu não queria ser muito breve para não desperdiçarmos esses conteúdos, tá bom? Então, muito obrigado, tá? Se vocês tiverem algum comentário, vocês colocam aí, depois o Parama Karuna passa para mim. Ok? Eu tenho só uma pergunta. Como é que eu tenho acesso às aulas que foram gravadas? Como você tem acesso? Porque o Parama está gravando, então você tem que pegar o contato dele, passa para ele e ele passa para você, tá bom? Então tá bom. Passa teu número de telefone aqui no chat, Vanessa. Tá bom. Aí eu anoto e já te mando. Peraí. Ok? Então, gente, boa noite a vocês. Muito obrigado. Felicidades e até a próxima semana. Tá? Peraí. Obrigado, Maharaj, ao senhor, pela disponibilidade por tudo, viu? Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão a todos. Hare Krishna. E os comentários aqui no chat, Maharaj, é todos positivos, viu? Os devotos agradecendo e falando que estão muito satisfeitos com a sua apresentação. Obrigado. Ok. Só vou melhorar se vocês disserem. Arriba. Arriba, gratidão. Já mandei, tá? Meu telefone, tá, Parama? Tá ok, Kátia. Eu vou anotar aqui, tá? E eu já te envio. Tá bom, muito obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna.